Eu nunca vou esquecer da noite em que uma voz fria e firme dentro do meu carro me mandou reduzir a velocidade, e por instinto eu obedeci sem pensar duas vezes. Segundos depois, uma carreta desgovernada atravessou a pista bem na minha frente, e se eu tivesse continuado do jeito que estava, provavelmente você não estaria ouvindo essa história agora. Mas o mais assustador não foi o acidente que quase aconteceu, e sim o fato de que quando olhei para o banco do passageiro, a pessoa que me deu o aviso simplesmente não estava mais lá. Para você entender como tudo começou, preciso voltar algumas horas antes, quando eu dirigia sozinho pela BR-153, uma daquelas noites longas e solitárias em que a estrada parece engolir a gente. Eu estava cansado, tentando manter a atenção e, ao mesmo tempo, refletindo sobre como essas rodovias carregam histórias que poucos acreditariam. Foi nesse clima que a sequência de eventos mais estranha da minha vida teve início, e eu só percebi a gravidade quando já era tarde demais. Eu segui viagem, mas a sensação de que não estava sozinho me acompanhava como uma sombra grudada na pele. O silêncio do carro era pesado demais, e cada farol dos veículos que vinham no sentido contrário parecia revelar silhuetas estranhas, que se desfaziam no escuro assim que eu piscava. Cheguei a olhar pelo retrovisor e por um instante juro que vi uma figura sentada no banco de trás, imóvel, como se fosse apenas um vulto me encarando sem rosto. E quando virei bruscamente a cabeça para conferir, não havia nada, apenas o couro frio e vazio do estofado. Mas o cheiro de flores velhas, semelhante ao de coroas de cemitério, ainda permanecia no ar, impregnando minhas narinas e deixando minha respiração curta, como se eu tivesse acabado de invadir um lugar que não era para os vivos. Eu tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas quanto mais eu dirigia, mais a presença daquela mulher parecia se intensificar, como se o ar ao meu redor ficasse pesado e frio, forçando minha respiração a se tornar irregular. Era como se cada quilômetro que eu avançava me aproximasse de algo que não deveria ser visto. E o silêncio da estrada começava a ser preenchido por um som estranho, semelhante a passos arrastados, ecoando dentro da cabine do caminhão, mesmo que eu estivesse sozinho. Olhei pelo retrovisor diversas vezes esperando não encontrar nada. Mas em uma das olhadas rápidas, vi nitidamente a silhueta dela, parada bem no meio da estrada, imóvel, com o véu cobrindo parte do rosto, e o pavor tomou conta de mim, porque ao piscar os olhos, ela já não estava mais lá, mas o gosto metálico do medo permanecia na minha boca, me fazendo sentir que aquilo estava longe de terminar. Quando percebi que estava sozinho no acostamento, o silêncio parecia gritar dentro da minha cabeça. E a cada segundo, o breu da estrada se tornava mais sufocante. Decidi acender o farol alto para clarear melhor, e foi nesse momento que enxerguei algo que não deveria estar ali. Uma figura, parada alguns metros à frente, imóvel, como se me observasse. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um reflexo, talvez um tronco, mas a sensação de estar sendo encarado era esmagadora. O corpo daquela sombra parecia não se mover, e ainda assim eu tinha a estranha impressão de que estava mais perto cada vez que desviava os olhos. Meu coração acelerou, minhas mãos suavam, e mesmo sem ouvir um único som, parecia que um sussurro atravessava o ar, um chamado mudo que me dizia para sair dali imediatamente. A cada passo dentro daquele hospital, a sensação de que eu estava sendo observado se intensificava, como se paredes antigas guardassem olhos invisíveis cravados em mim. O eco dos meus sapatos no piso frio parecia responder com um ritmo que não era meu, como se algo acompanhasse meus movimentos no compasso exato, apenas para me lembrar de que eu não estava sozinho. O ar tinha um gosto metálico, pesado, sufocante, e a luz fluorescente piscava em intervalos que me deixavam sem referência de tempo, quase como se o lugar não seguisse as mesmas regras da realidade. Ao passar por uma porta enferrujada, senti uma corrente de ar gelado atravessar meu corpo, mas o que mais me perturbou foi o som que veio logo depois, um lamento prolongado, baixo, carregado de dor, como se viesse de alguém que implorava para ser libertado. Eu sabia que não havia ninguém ali comigo, mas mesmo assim, minhas mãos começaram a suar
e um arrepio percorreu minha espinha, obrigando-me a olhar para trás, e mesmo sem ver nada, tive certeza de que algo me seguia, silencioso, à espera do momento certo para se revelar. Quando finalmente entrei no carro e bati a porta com força, o silêncio não trouxe alívio, mas sim uma pressão sufocante, como se o ar tivesse se tornado mais denso ali dentro. Liguei o motor e por alguns segundos o barulho do motor abafou meus pensamentos. Mas então percebi pelo retrovisor que o vidro de trás estava completamente embaçado e do lado de fora marcas de mãos surgiam lentamente, como se alguém tivesse pressionado as palmas contra o vidro, arrastando os dedos para baixo de forma lenta e dolorosa. O detalhe que me gelou até os ossos foi que as marcas eram pequenas, como se fossem de uma criança, mas cada dedo era anormalmente comprido, quase finos demais, deixando rastros que pareciam se estender além da lógica de um corpo humano. Meu instinto dizia para sair dali imediatamente, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o volante. Enquanto dirigia, a sensação de que algo estava sentado ao meu lado aumentava a cada curva da estrada. Era como se o ar ao meu redor estivesse sendo comprimido por uma presença invisível, tornando cada respiração mais difícil e pesada. Olhei para o banco do passageiro algumas vezes, e embora estivesse vazio, havia uma marca molhada no estofado, fria como gelo, que desaparecia e reaparecia conforme eu piscava. Meus olhos começaram a perceber movimentos sutis nos retrovisores, reflexos que não faziam sentido, sombras que pareciam se projetar de um ponto impossível, e cada vez que tentava focar nelas, elas recuavam, como se brincassem de se esconder. Um arrepio percorreu minha espinha quando notei que a estrada à frente começava a se estreitar, e algo me dizia que a presença queria me guiar, mas não sabia se para a salvação ou para um perigo ainda maior. Aos poucos, percebi que não era apenas uma presença, mas uma intenção clara de me proteger. Algo dentro daquele carro parecia saber exatamente quando eu deveria reduzir a velocidade ou frear, e cada gesto meu se alinhava de forma quase sobrenatural com o que estava por vir. Em um trecho da BR-153, conhecido por curvas traiçoeiras e acidentes frequentes, senti uma força invisível segurando meu braço levemente, como se estivesse me impedindo de acelerar. Meu coração disparou e por um instante pensei estar perdendo o controle da mente, mas segundos depois, uma carreta desgovernada surgiu na curva à frente, exatamente no ponto onde eu estaria se não tivesse seguido aquele impulso. A mistura de alívio e terror tomou conta de mim, porque sabia que algo ou alguém tinha acabado de salvar minha vida, e o mistério do passageiro silencioso continuava sem resposta, deixando minha mente presa entre a incredulidade e o medo. Assim que a carreta passou, meu corpo tremia de alívio, mas a sensação de que não estava sozinho permaneceu intensa, como se a presença ainda estivesse comigo, observando cada movimento. Olhei para o banco do passageiro e, para meu choque, ele estava vazio novamente, sem nenhum sinal de que alguém tivesse se sentado ali. O cheiro sutil de flores murchas ainda pairava no ar, misturado com o cheiro de combustível e borracha quente, e meu coração parecia bater em sincronia com algo invisível que se movia dentro do carro. Cada curva da estrada à frente parecia mais estreita e perigosa, mas eu já não tinha medo de perder o controle. O que me aterrorizava era a certeza de que algo havia decidido me proteger naquela noite. Algo que eu nunca conseguiria explicar ou entender e que continuava comigo mesmo sem ser visto. Enquanto dirigia, comecei a notar detalhes que jamais teria percebido antes. Pequenas pegadas úmidas no tapete do carro que apareciam e desapareciam, como se alguém tivesse acabado de se levantar do banco. E reflexos rápidos no retrovisor que não correspondiam a nada real na estrada. Meu instinto dizia para não olhar, mas algo me empurrava a encarar cada movimento.
e cada vez que eu desviava o olhar, sentia um arrepio subir da nuca até a ponta dos dedos. O ar dentro da cabine estava pesado, quase palpável, e eu podia jurar que uma mão invisível tocava levemente meu ombro quando eu tentava me concentrar no volante. Foi nesse instante que percebi que não se tratava apenas de uma presença que me observava, mas de algo que realmente guiava meus movimentos, como se tivesse consciência do perigo à frente e quisesse garantir que eu chegasse vivo do outro lado da estrada. Quando finalmente consegui respirar um pouco mais aliviado, a sensação de que aquela presença estava prestes a se despedir tomou conta de mim. Olhei rapidamente para o banco do passageiro e vi algo que jamais esquecerei. O estofado estava vazio, mas o ar parecia vibrar, como se algo tivesse acabado de desaparecer no mesmo instante. Um frio percorreu minha espinha e minha mente se encheu de perguntas sem respostas. Como alguém poderia me salvar e simplesmente desaparecer sem deixar nenhum vestígio? A estrada à frente ainda parecia interminável, mas o peso da presença invisível havia diminuído, deixando apenas uma estranha sensação de proteção e uma dúvida inquietante. Eu realmente tinha sido salvo por alguém que existia ou por algo que jamais deveria estar ali, que apareceu apenas para me impedir de cruzar o limite entre a vida e a morte? Quando finalmente cheguei a um posto seguro, com as mãos ainda trêmulas no volante, olhei para o banco do passageiro pela última vez e percebi que não havia sinais de ninguém. Nenhum casaco, nenhum objeto, nada que indicasse que alguém tivesse estado ali comigo. Mas algo dentro de mim sabia que aquela carona impossível tinha salvado minha vida naquela noite, porque se eu tivesse continuado alguns segundos antes, a carreta desgovernada teria me atingido em cheio. Saí do caminhão para tomar fôlego e percebi que a estrada à minha frente estava silenciosa e vazia, como se nada tivesse acontecido. E ainda assim, o cheiro sutil de flores murchas pairava no ar, lembrando-me que a presença invisível ainda estava ali, silenciosa, observando de longe. Até hoje, cada vez que passo por aquele trecho da BR-153, sinto que não estou completamente sozinho e que algo que não podemos explicar continua a vigiar aqueles que se atrevem a dirigir sozinhos na madrugada. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.